Fala, meus vencedores, tudo bem com vocês? Lucas aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios para o dia 11 de setembro de 2022. Aqui no primeiro comentário fixado você encontra o meu Instagram, o meu grupo VIP, o meu grupo Free e também o link para criar conta na Betano, que é a casa de aposta que eu utilizo para fazer os investimentos que eu indico aqui. E se você criar conta por este link, você ganha até 100% de bônus até 300, certo? Você deposita 300 e ganha mais 300. Então toca a vinheta e vamos embora. Meus vencedores, separei somente 7 jogos hoje, para o domingão. Muitos jogos, mas dei uma olhada aqui, achei muita coisa estranha nos cantos aí. Então separei novamente só o filé para vocês aqui, 7 jogos. E vamos às análises. Vamos começar com a Ligue 1. Às 8 da manhã temos Strasbourg versus Clermont. E o Strasbourg possui uma média bem baixa de escanteios aí, 3.3 em média a favor somente. E o Clermont 4.2 fora de casa. Questão dos overcantos aqui do Strasbourg bem baixos, e do Clermont também. Strasbourg tem um pouco mais de sofridos aqui, overcantos, que o Clermont. E a questão de handicaps aqui, os dois times são bem fracos nos negativos, Se a gente olhar as linhas aqui, que a casa de aposta está nos dando, temos um Clermont mais 1,5 a 1,93, que eu gostei bastante, visto que em 50% dos jogos ele cumpre essa linha de mais 1,5, E em 10% dos jogos somente o Strasbourg teve cumprido esse handicap menos 1,5. Então Strasbourg muito fraco nos escanteios aí, os dois times bem parecidos, tanto na média aqui, Inclusive o Strasbourg muito mais baixo que o Clermont, e ainda a casa de aposta está nos dando o Clermont mais 1,5, uma odd muito boa ainda, a 1,93. Então eu indico pegar esse Clermont handicap de escanteios mais 1,5 a 1,93. Próximo jogo, temos às 8h30 da manhã, Magdeburg versus Fürth, lá na Bundesliga 2, e o Magdeburg possui uma média muito alta de escanteios a favor, aí 6.8, e o Fürth possui uma média de 4 fora de casa a favor. A média contra aqui do Magdeburg também é bem baixa, 3.6, certo? Então questão do overcantos aí no Magdeburg muito forte, E os sofridos um pouco baixo, e os sofridos e marcados do Fürth são parecidos aí, mas também relativamente baixos. Se a gente olhar os handicaps aqui do Magdeburg, muito forte, Até os negativos ele cumpre bem. Então se a gente olhar aqui, a casa de apostas está nos dando o Magdeburg mais meio, isso mesmo, mais meio a 1,88. Se a gente olhar aqui, em 80% dos jogos ele cumpriu esse mais meio, Em somente 50% dos jogos o Fürth teve mais escanteios que o time da casa. Então para mim tá errado isso aqui. Deveria ser menos meio ou menos 1,5 pro lado do Magdeburg. Então muitas linhas de valor aqui de acordo com a minha análise. Mas também vamos pegar esse over 4,5 do Magdeburg, escanteios, visto que em 80% dos jogos ele cumpriu esse over 4,5, E até em 70% dos jogos ele cumpriu esse over 5,5. Então bem forte aí esse time jogando em casa. Então vamos pegar uma unidade em cada uma dessas apostas, certo? Próximo jogo, temos às 10 da manhã, Lorient versus Nantes, lá na Ligue 1 da França. E o Lorient possui uma média de 4.6 a favor e o Nantes 5.4. Se a gente olhar aqui, o overcanto dos dois times é bem parecido, E os sofridos também, inclusive. Então, para mim aqui, uma linha justa seria esse menos meio para o Nantes e mais meio para o lado do Lorient. Mas se a gente olhar aqui, temos mais meio para o Nantes, Falei que a minha linha justa seria o menos meio para o Nantes. Então, temos uns 60 ticks de valor aqui, de acordo com a minha análise. Se a gente olhar aqui, o mais meio Nantes, em 70% dos jogos ele cumpre, E em 40% dos jogos o Lorient cumpre esse outro lado. Então para mim isso aqui está errado. E vamos pegar esse Nantes dupla chance escanteios a 1,90. Também uma odd muito boa aí. Próximo jogo também às 10 da manhã no francesão. Temos Toulouse versus Reims. E aqui o Toulouse possui uma média bem alta de escanteios jogando em casa, 6.4, e o Reims 4 a favor, certo? Destacar aqui a média contra também do Toulouse, 3.9 somente. Se a gente olhar o overcantos aqui do Toulouse, bem mais forte que os sofridos, E o marcado do Reims, bem mais fraco que os sofridos. Então tudo indica aqui
Toulouse muito mais cantos que o Reims, certo? Tanto pelas handicaps aqui, para mim o justo seria esse handicap menos 2,5 pro lado do Toulouse e mais 2,5 pro lado do Reims. Mas se a gente olhar aqui, temos um Toulouse para ter mais escanteios a 1,70. Então, 60% dos jogos ele cumpriu essa linha aqui. E somente em 20% dos jogos o Reims teve dupla chance de escanteios jogando fora de casa. E tanto pela média aqui, né, para ter mais escanteios, tem 2,4 em média a mais que o outro time. Então, uma diferença muito grande aqui. Eu vejo o valor nessa bet aqui. Para mim, deveria ser a linha de menos 1,5 ou menos 2,5. Então, temos aí uns 80 ticks de valor, de acordo com a minha análise, certo? Toulouse para ter mais escanteios no jogo a 1,70. Próximo jogo, 11h15 da manhã, temos Elche versus Atlético de Bilbao, é isso mesmo. E o Elche possui uma média alta de escanteios, aí 6,2 a favor jogando em casa e o Atlético 5,3 jogando fora de casa. Questão dos marcados do Elche aqui muito forte, né? Over 2,5, 3,5, 90% dos jogos, over 4,5 e over 5,5 em 70% dos jogos e até o over 6,5 em 50% dos jogos. E se a gente olhar aqui, a casa está nos dando um over 3,5 do Elche aqui, que eu gostei bastante, tá? Poderia pegar esse over 4,5 do Elche aqui a 2,22, mas eu resolvi ser um pouco mais tranquilo aí nessa aposta e vou pegar o over 3,5 aqui, tá, pessoal? Tá aqui para baixo, ó, Elche, escanteios mais ou menos alternativos, over 3,5 cantos do Elche a 1,57, porque os sofridos aqui do over 4,5 é mesmo meio baixo do Atlético, tá? Então eu resolvi pegar esse over 3,5 que fica um pouco mais seguro. Em 90% dos jogos o Elche cumpriu essa linha aqui. Então para mim essa bet aqui, a odd deveria estar em 1,3 e está em 1,57. Então para mim é uma linha muito de valor aqui. E vamos pegar esse Atlético, o Elche, over 3,5 escanteios a 1,57 com uma unidade, certo? Próximo jogo, temos Arouca versus Boa Vista, às 14 horas lá na Liga de Portugal. E o Arouca possui uma média de 5,8 escanteios jogando em casa e o Boa Vista somente 3,4. Então, 2,4 escanteios em média a favor, que comparado ao time que joga fora de casa. Questões do over cantos aqui muito forte, né? Over 3,5 e over 2,5, 90% ele cumpriu. E o over 4,5, 80% dos jogos. Já Boa Vista bem fraco aí na questão do over cantos. Se a gente olhar os handicaps aqui, os negativos do Arouca até que não são tão fortes, mas pelo over cantos aqui é muita diferença de escanteios, né? Se a gente olhar aqui, a casa de apostas está nos dando o Arouca para ter mais escanteios a 1,80, que para mim está errado. Deveria ser o handicap menos 1,5 aí, pelo menos. Em 50% dos jogos ele cumpre-se para ter mais escanteios e em 50% dos jogos Boa Vista. Aqui a questão dos handicaps não é tão relativo, mas se a gente olhar o over cantos aqui é muita diferença para de um time para outro, né? Então isso que me leva a pegar essa bet aqui do Arouca ter 2,4 escanteios em média a favor a mais que o time que joga fora de casa. Então para mim isso aqui tá errado, deveria ser handicap menos 1,5. Então vamos pegar esse Arouca para ter mais escanteios a 1,80. Nosso último palpite de hoje, também lá na Liga de Portugal, às 14 horas, temos Marítimo versus Gil Vicente. E o Marítimo possui uma média de 4,5 a favor e o Gil Vicente 5,5 a favor. Questão do overcantos do Gil Vicente um pouco mais forte aqui, né? Que comparado ao Marítimo. E os sofridos é bem parecido aí, inclusive. Se a gente olhar os negativos aqui do Gil Vicente, muito mais forte que os negativos do Marítimo. Então o Gil Vicente é um time meio aleatório nos escanteios, né? E se a gente olhar aqui, a casa está nos dando uma dupla chance Gil Vicente a 1,70. Então esse mais meio aqui, em 70% dos jogos o Gil Vicente cumpriu essa linha de mais meio, né? E somente 40% dos jogos o Marítimo cumpriu essa linha de dupla chance. Mas onde eu quero chegar? O Gil Vicente possui já uma média de 1 escanteios a mais que o Marítimo, né? O Marítimo não é um time tão forte assim para ter essa linha de ter menos escanteios. Para mim, o correto aqui seria o Gil Vicente ter menos escanteios a 1,90. Então temos aí uns 20
ticks de valor nessa bet aqui. Vamos pegar o Gil Vicente dupla chance a 1,70, certo? Pessoal, esses foram os palpites de hoje. Espero que tenham gostado aí. Comenta e dá o like aqui embaixo. E esses foram os palpites de hoje, beleza? Até mais e um grande abraço do Lerner.